sentiu órfão, porque você falou, né? Você teve um casamento, né? Foi casado com a Uhum. Natália, você falou que a Bruna e a Luísa se adotaram. E aí, você quer contar um pouquinho de como foi esse período de você com Deus, Ah, legal, posso falar. a sua vida aí? Então, fui casado com a Natália de 2012 até 2020. Março de 2020, ela faleceu de um câncer que começou na mama em 2013 e foi lutando, lutando. No meio do caminho, Deus nos deu a Luísa. E aí, em 2020, em março de 2020, comecei um pouco antes da pandemia, o Senhor recolheu a Natália. Cara, eu não me senti órfão naquela época. Aliás, assim, os momentos em que eu tive algum tipo de orfandade, eles foram muito curtos e pontuais, assim. Eu senti muita dor, muita tristeza, e eu achava que, mesmo com o cuidado de Deus, eu nunca mais ia ser completamente feliz. Então, o meu luto ele teve essa característica. Eu não sei como é para todo mundo, e tem algumas coisas que são comuns a qualquer pessoa que passa por luto, mas no meu caso, assim, eu tinha muita convicção de que eu não estava sozinho, que Deus estava cuidando. A Luísa tinha 4 anos ainda, e que o Senhor sabe o que está fazendo. Então eu tinha essa paz e esse pertencimento, né? Então nunca tive uma orfandade sobre isso, mas eu assim falava, Deus, vou ter que casar aí para não dar trabalho, para não ser um problema para a igreja. Pastor solteiro não é o ideal, né? Mas eu achava que eu nunca mais ia ser completamente feliz, que eu nunca mais ia estar assim plenamente satisfeito em Deus. Eu me lembro que eu recebia várias palavras nesse sentido, né? Sempre Deus manda um monte de gente abençoada para incentivar. Eu falava amém assim só por educação, sabe? Não conseguia nem acreditar. Então, uma vez eu respondi um amigo assim, casado, lá da igreja, pastor também, falou assim, cara, eu não me imagino casando com outra pessoa. Como é que é isso e tal? Não me imagino sem minha esposa. Aí eu lembro que eu dei uma resposta que ele não esperava. Falei, não, mas é isso mesmo, cara. Tipo assim, metade de mim morreu. É essa a sensação que eu tenho. Eu vou ter que me refazer completamente ou parcialmente. Eu me enxergava tipo um queijo suíço, assim, todo esburacado, né? Eu falei para ele, cara, eu não vou dar conta de ser uma pessoa inteira. Eu sou uma pessoa metade. Falei, Deus vai precisar me encher completamente de novo para ver se eu vou ter coragem de me arriscar com alguém. Eu tinha medo, por exemplo, de atrapalhar o plano de Deus para a vida de uma pessoa. Então, eu passei 1 ano, por exemplo, eu não conseguia dormir direito. Como, graças a Deus, como estava em pandemia, isso afetou pouco o meu dia a dia pessoal, familiar, ministerial. Mas, assim, eu dormia muito pouco, pouquíssimas horas por noite, e tinha dificuldade mesmo de imaginar meu futuro. Com o tempo, Deus foi me preenchendo completamente. Então, mais ou menos 1 ano depois, eu parei de usar minha aliança do primeiro casamento. A aliança caiu, assim. Eu mesmo engordando, a aliança caiu. Falei, é de Deus mesmo. Passou essa época. E aí eu fui me percebendo uma pessoa mais inteira de novo. Eu lembro que eu encontrei meu amigo, esse mesmo amigo, ele perguntou assim, e aí, como é que você está? Falei, cara, agora eu já estou menos queijo suíço, hein? Acho que agora eu já estou tipo uma cortiça, assim, uns buraquinhos mais superficiais. E aí eu entendo que o Senhor foi refazendo em mim essa capacidade de me alegrar completamente. Então, quando conheci a Bruna, ficou claro para mim, eu posso ser feliz de novo. Senhor, obrigado. E assim, para mim foi muito, muito especial, né? Encontrá-la, conhecê-la direito, entender que Deus a escondeu de mim, né? Mesmo estando na igreja, tão perto, eu não a conhecia. E aí, quando pude vê-la, eu falei, Deus sorriu para mim. Obrigado, Senhor. E isso é uma pauta bem interessante porque muitas pessoas perdem pessoas queridas, pais, filhos e acham que a vida acabou, né? Sim. E eu assisti um filme, acho que é Os Corajosos, que fala, né, que é como se fosse uma amputação de um membro. Você nunca mais vai ser o mesmo, mas dá para continuar a viver. Então, para os nossos ouvintes, né, telespectadores, Tá profílico, hein? tô... mas para os nossos telespectadores, para entender que, claro que existe o período de luto, mas também
tem como, se você confiar em Deus. Você descansou, né? Você não foi atrás, você não foi... Ah, não, isso é bom. Gu, é assim, a expressão que eu uso que ainda dói para quem tá em luto é assim, luto passa. Eu me lembro a primeira vez que eu disse isso na igreja, num momento de intercessão, e fui levado a orar mesmo por gente que está nessa condição. E eu disse, luto passa. Né? Você não foi feito para viver nessa condição. Algumas pessoas fizeram até assim, dar aquela movimentadinha na cadeira, sabe? Porque elas ainda estavam presas nessa condição desafiadora de lidar com a morte. Nós não fomos feitos para lidar com a morte. Quando o Senhor nos planejou para a vida. A morte entra na rota por causa do pecado. Então, lidar com a morte é duro, desafiador, mas é preciso. E aí, como Jesus venceu a morte, é Ele que vai nos ajudando a vencer a morte também, que está na nossa vida, que está no nosso dia a dia, e vai saindo, né? Por exemplo, as pessoas viveram aquele luto da Natália quando lembraram dela em alguns episódios, e ainda lembram, eventualmente, quem não venceu isso. Mas eu e a Luísa, por exemplo, a gente viveu isso todo dia, por mais de um ano, pelo menos. Eu brinco, foi uns 500 dias aí de luto, sabe? É muito difícil todo dia se lembrar que está faltando alguém, que está faltando alguma coisa na sua vida. Então, o Espírito Santo precisa trabalhar muito, é muito hora extra, mas na dependência, em reconhecer que Deus não é pego de surpresa, que o Senhor tem um futuro, né? Aquela lógica de Jeremias 29:11, né? Que Deus tem planos de paz e não de mal, e de esperança e dá um futuro. É o que eu sempre digo para as pessoas que têm que lidar com o luto, que o Senhor possa transformando as lembranças em memórias agradáveis, até que a gente possa ser simplesmente grato por aquela vida, por aquela história, e avançar olhando para frente, com alegria, com fé, com esperança, e com gratidão em relação ao passado. Foi mais ou menos isso que eu consegui experimentar, né? É difícil ficar explicando um passo a passo, talvez num livro, mas eu tenho certeza. Deixa aí do livro. Eu tenho certeza que foi com a ajuda de Deus.